Olá, eu sou a Grazi Violim, terapeuta vibracional, e este é o curso Cristais, Nossos Irmãos Especiais. Chamo cristais de irmãos especiais porque eles são doadores de sua energia, de sua potencialidade. Por isso eu os chamo carinhosamente de irmãos. E também costumo utilizar muito o termo pedras. Por que pedras, né? Tudo que se forma na crosta terrestre é chamado de pedra. A classificação cristais, ela ocorre de acordo com o formato e a composição química desta pedra. A minha paixão por cristais, por pedras, ela acontece desde a minha infância. Quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, eu costumava pegar pedrinhas que eu encontrava na rua, pelo caminho, e juntava essas pedrinhas e ficava ali brincando horas e horas. E um tio meu, vendo ali aquela criança brincando com aquele monte de pedra, ele resolveu me presentear com algumas pedras e trouxe embrulhadinho em um jornal. Eu tenho essa lembrança muito viva na minha memória, esse momento que ele me entrega um pacote de pedras embrulhadas em um jornal, e quando eu abri o colorido, os formatos, eu sabia que ali eu tinha em minhas mãos um verdadeiro tesouro, mesmo sem entender o significado daquelas pedras, os benefícios que elas trariam ao longo da minha vida, dos meus estudos, e algumas delas eu tenho até hoje. Era um conjunto de quartzos verde, quartzo rosa, ametistas, e com o passar dos anos eu fui me interessando cada vez mais em compreender esta energia, esta vibração tão importante, tão fantástica que os cristais têm, que as pedras têm, e como esta energia pode nos auxiliar de forma terapêutica, cuidando do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Desde a antiguidade, os cristais e as pedras preciosas são utilizadas em diversas culturas e civilizações como remédio. Até meados do século XIX, eles eram amplamente empregados como remédios mesmo, aplicados no local onde a pessoa tinha dor, usados na fabricação de elixires, mas com o avanço da farmacopeia alopática, dos remédios como conhecemos propriamente, eles foram caindo em desuso. Então foi avançando a medicina alopática, os remédios alopáticos, e os cristais foram sendo deixados de lado, sendo até mesmo esquecidos. Na década de 60, nos Estados Unidos, que começou novamente a serem utilizados, a serem empregados na forma terapêutica como nós conhecemos hoje, a chamada cristaloterapia, que é a utilização das pedras, dos cristais, como terapia vibracional, como terapia energética, né, para curar os desequilíbrios energéticos que acontecem nos nossos chakras. Eu vou adiante falar um pouquinho sobre os chakras, não vou aprofundar muito, porque tem muito material aí sobre chakras. O importante é vocês entenderem um pouco deste processo para poder aplicar os cristais de forma terapêutica. Geralmente a gente fala que o cristal que escolheu a gente, não fomos nós que escolhemos os cristais. O nosso primeiro cristal pode ser, de repente você ganhou de presente de alguém, ou você mesmo foi lá e escolheu. Mas quando a gente chega em um ambiente que tem aquela variedade, aquela infinidade de pedras coloridas de diversos formatos e tamanhos, tem sempre um que vai chamar mais a sua atenção. Até mesmo num conjunto de ametistas, por exemplo, você vai escolher uma ametista e tem ali um punhado de ametistas. Sempre vai ter uma que vai chamar mais a sua atenção, seja pelo formato, seja pela incidência da luz produzindo as cores. Então, quando você tem lá o seu punhado de cristais, o punhado de pedras, vai ter um que vai chamar mais a sua atenção. Dito isso, é importante a gente ressaltar que aquele punhado de pedras e cristais, propriamente, ele não vai trazer para você aquela energia que você precisa se ele ficar ali no canto esquecido. Você comprar ele, colocar ele lá na bolsa e não utilizar.
porque ele é energia. E se a energia está parada, está estagnada, ela não vai fluir. Então, quando você compra o seu primeiro cristal, quando você ganha, é importante que ele passe por vários processos. Processo de limpeza, processo de energização e processo de programação, para que você possa então utilizá-lo para fins terapêuticos, para meditações ou para aquele fim que você determinar. Então eu vou passar com vocês algumas técnicas que são as mais comuns, as mais utilizadas, os métodos de limpeza, energização e programação dos cristais. Então assim que você adquiriu, que você pegou o seu cristal, a primeira coisa que você vai fazer é uma limpeza física. Tirar propriamente poeira, alguma sujeira que possa ter, né? Em tempos atuais a gente tem aí uma preocupação ainda maior com a limpeza. Então, pegou lá o seu cristal, a sua pedra, você vai lavar ele mesmo em água corrente, em uma torneira, com água, um sabão neutro, não tem problema, pode lavar em água corrente e fez a limpeza física do seu cristal. Seca ele em um tecido ou em um guardanapo de papel, para você poder então fazer a limpeza energética. A limpeza energética ela pode ser feita de diversas formas, utilizando os 4 elementos da natureza. Com água, você pode fazer a limpeza energética também colocando o seu cristal embaixo de uma torneira, deixando a água correr e limpar. E aí, neste processo de limpeza energética, é importante que você já tenha em sua mente este processo, que aquela água está limpando o seu cristal, está limpando a sua pedra, retirando todas as energias que ali se encontram. Então, você vai fazendo esta limpeza. Outras formas de você realizar esta limpeza, você pode colocar, se você tem um conjunto com várias pedras, você pode colocar em um recipiente com água e sal grosso e deixar ali de molho por algum tempo. Importante que a água então cubra todo o seu cristal, que ele fique imerso, né? Nesta água com sal, deixa por algumas horas em recipiente que não seja de alumínio, por conta de partículas, energia e tudo mais. Então pode ser um recipiente de vidro, de barro, de porcelana, ágata, aquelas panelinhas de ágata, aqueles recipientes. Então você coloca o seu cristal lá, deixa por algumas horas e depois você enxágua. É importante enxaguar para que não fique o resíduo do sal, porque ele oxida as pedras e algumas pedras não reagem bem a este método de limpeza. Por isso que a gente coloca sempre vários métodos e aí de acordo com a sua pedra e com a sua preferência você vai escolher o método. A malaquita e a pirita não reagem bem a este método de limpeza de água e sal grosso. Então, para estas pedras, é aconselhável que você utilize então outros métodos de limpeza. Você pode limpar o seu cristal energeticamente na água da chuva. Você ter um recipiente que você recolheu a água da chuva ou num dia de chuva você colocar ele no local que seja seguro e que ele possa receber esta água da chuva, sempre direcionando para os seus cristais esta intenção de limpeza. Outra forma de você limpar o seu cristal é a limpeza com incenso. Acende um incenso, pode ser a defumação com um bastão de ervas que você queima ou o incenso propriamente. Você vai passando o seu cristal naquela fumaça daquele incenso e direcionando a sua atenção para esta limpeza. Se você optar por incenso ou por ervas, você tendo conhecimento de quais são os incensos ou ervas de limpeza, como por exemplo a arruda, a sálvia, é excelente. Mas o importante é que você escolha um incenso que você se identifica com aquele aroma. E não simplesmente porque está escrito que aquele incenso é de limpeza. O importante é que você tenha esta intuição, esta conexão com este processo de limpeza energética. Uma outra forma que você pode utilizar para limpar estas pedras é você colocar em uma drusa de cristais. O que é a drusa? A drusa é um aglomerado
onde numa única base, várias pontas deste cristal se formaram. Então você vai pegar as suas pedras, aquelas que são as menores. Vou pegar aqui algumas para vocês verem. Então você vai colocar, né, numa superfície plana e aí você coloca as suas pedrinhas em cima. Deixa eu pegar uma mais escura para ficar melhor de visualizar. Tá, aqui eu tenho uma drusa de ametista e aí eu vou colocar em cima dela uma hematita, que é a pedrinha que eu quero limpar. Dá pra ver aqui? Então coloquei e deixo lá por algum tempo para que ela seja limpa. As drusas, por conterem estas pontas, este aglomerado de energia, elas são autolimpantes e autoenergizantes. Então elas mesmas já se limpam, já se energizam. Claro, ganhei uma drusa, comprei uma drusa, ou mesmo a minha drusa que está ali no ambiente, ela precisa de tempos em tempos receber uma limpeza física para tirar a poeira, a sujidade, e é sempre bom você colocar exposta ao sol, receber uma água de chuva, para que ela tenha uma carga maior de energia. Quando eu falo da energia dos cristais, para que vocês tenham uma ideia, os cristais eles são cientificamente comprovado grandes potencializadores e amplificadores de energia. Tanto é que o cristal de quartzo ele é utilizado em relógios, em fibra ótica, em computadores, em alguns aparelhos da medicina, aparelhos que fazem exames, são utilizados os cristais de quartzo na composição destes aparelhos devido ao seu poder de potencializar e amplificar a energia. Então você consegue dimensionar o poder da energia de um cristal e o que ele pode fazer em benefício da energia do seu corpo? É isso mesmo, por isso que eu sou tão apaixonada pelos cristais, pelas pedras e por este poder que eles têm. Falando ainda dos métodos de limpeza, o cristal ele é o elemento terra puro, ele saiu ali da terra. Então você pode também limpar e energizar colocando ele próximo ao solo. Este solo, né, tem que estar longe de resíduos, de sujeiras, de lixeiras, né? Você tem que deixar um ambiente propício para trabalhar com essa energia, né? Se for uma drusa, um cristal que você vai utilizar depois como amplificador, como protetor de energias no ambiente, você pode até colocar ele na terra, em um jardim, em um vaso bonito que você tenha. Não precisa enterrar propriamente, você vai colocar ele ali em cima para que ele receba essa energia. Porque eu falo o cristal que você vai utilizar no ambiente. Porque se você vai utilizar um cristal para fazer uma massagem terapêutica, para fazer um alinhamento energético de chakras, então você já limpou fisicamente esse cristal. Você vai colocar ele na terra, ele vai ficar com esse resíduo. Então não é legal você utilizar esse método nos cristais que você vai utilizar para fins terapêuticos com massagem e alinhamento energético, certo? Um outro método de limpeza dos cristais, que é muito prático, que é muito utilizado, é através do bastão de selenita. A selenita é essa pedra, esse cristal aqui, dá pra ver? E também você encontra ela em diversos formatos, né? Tem o bastão de selenita, tem as placas de selenita, as tigelas de selenita, e você pode utilizar para limpar e energizar os seus cristais. Ela limpa energeticamente e já energiza. Se você tem uma quantidade pequena de cristais e um bastão de selenita, como você pode fazer? Você vai colocar a sua selenita, vai colocar uma ponta de quartzo e vai direcionar para os cristais que você deseja limpar. Então você vai colocar os seus cristais aqui em cima. Vou pegar alguns aqui. Deixa eu pegar uma superfície para apoiar. Tô aqui, não sumi não.
Olha só. Então, para que vocês possam ver esse processo. Vai colocar lá a selenita, colocou a sua ponta de cristal e as pedrinhas na frente, deu para ver? Deixa ali por algum período também e aí retira. Seus cristais já estarão limpos e energizados. Claro que se você tem um cristal muito grande, uma quantidade muito grande, ou você faz aos poucos, ou você utiliza uma placa de selenita. Existem as placas maiores, né, que você pode utilizar para este processo. Mas para uma quantidade, por exemplo, um pequeno kit de cristais dos chakras, você pode utilizar esse método que funciona super bem. Então, estes são os principais métodos de limpeza dos cristais. Você vai escolher aquele que fique melhor para você naquele momento, aquele que você se identifique mais. Feita a limpeza energética dos seus cristais, você vai fazer o que? A energização. Porque você limpou, você retirou aquelas memórias energéticas. O potencial dele está ali, mas você retirou aquelas memórias energéticas. Então, pensa, um cristal que ele saiu lá do garimpo, ele foi retirado da terra, ele passou por um processo de escolha, de separação, ele foi para uma loja, para um stand, ele passou por vários processos e foi manuseado por várias pessoas, então ele está impregnado com todas estas energias. Por isso é importante fazer a limpeza energética, retirar estas memórias que eu falo, essas memórias energéticas. Feita a limpeza, vamos energizar os cristais. Da mesma forma que a limpeza, a gente tem vários processos que a gente pode utilizar para energizar. E aí vai escolher aquele que melhor você se identifica, o melhor para o momento. Então, além da energização das drusas e da selenita, você pode colocar o seu cristal para tomar sol, receber aquela energia do sol. Então, é importante você colocar ele num lugar que não vá ter ninguém mexendo, né? Que não tenha nenhuma impureza por perto. Coloca ali no recipiente de vidro, que seja mais prático. Deixa ali recebendo a energia do sol. Você pode deixar por 3 horas, ou você pode deixar ele o dia inteiro tomando sol e receber depois a energia da lua. É fantástico você potencializar este processo de energização dos seus cristais. Pode também energizar com a defumação, com a fumaça do incenso, do bastão de ervas, e aí você vai ver de acordo com a sua intuição, aquilo que você sentir, você fazer esse método de energização do seu cristal. Um outro método também que é bem bacana para energizar, nem sempre é fácil você fazer, é quando está formando tempestade. Quando começa trovão, relâmpago, você corre lá, pega os seus cristais, coloca em um recipiente e deixa ali onde ele possa receber essa energia. Seu cristal já está energizado. E aí você vai proceder à programação. Você vai programar o seu cristal, colocar um intento, dar a missão para qual fim ele será utilizado. Então, quando a gente fala da utilização dos cristais, existem várias finalidades. Você pode ter aquele seu cristal de meditação. Então, toda vez que você vai meditar, ou colocando ele nas suas mãos, ou deixando ele ali no ambiente, dependendo qual é a escolha da meditação que você vai fazer. Então, que este seja o meu cristal de meditação. Ele já foi limpo, já foi energizado, e aí eu vou programá-lo. Qual é a forma de programar o seu cristal? Você vai segurá-lo com uma das mãos ou colocar ele na palma da sua mão. Eu vou segurar assim para ficar mais fácil. E vai dar esta missão para ele. Você vai dizer a ele: você será o meu cristal de meditação. E vai passando esta energia, sempre com muito amor, com este sentimento de pureza, este sentimento energético que o cristal nos dá. Feita a programação, você pode então utilizar esse seu cristal para o fim que você determinou.
Uma outra forma, vou pegar um outro cristal e vou determinar, peguei aqui um quartzo verde, esse aqui é um daqueles que eu ganhei quando eu tinha 7 anos, ele está comigo até hoje, então é bem especial. E aí você vai segurar esse cristal nas suas mãos, você pode colocar na altura do seu coração, e aí vai mentalizar que este cristal, que esta pedra, será uma pedra para você utilizar em processos de cura. E aí você deixa lá o seu cristal separadinho. Um outro meio que você pode programar o seu cristal é para que ele limpe e proteja o ambiente. Então, vamos supor, tenho aqui um quartzo branco e eu quero deixar ele ali na minha mesa de trabalho para que ele limpe as energias, para que ele proteja. Da mesma forma, vai colocar lá o seu cristal, a sua pedra na sua mão e vai imantar, vai dar a missão para esse cristal, para qual fim ele foi determinado. Pode acontecer de você comprar um cristal, por exemplo, uma pedra, e programar ele para um determinado fim. Ah, você vai ser a minha pedra de cura, por exemplo. E aí, de repente, você precisa ou você quer utilizar ele para outro fim. Era uma pedra de cura que eu utilizava ela comigo nos chakras e agora eu quero que ela seja uma pedra de proteção para eu andar com ela na bolsa. Aí você vai fazer todo o processo, vai limpar este cristal, vai energizar e vai reprogramá-lo, tá? E aí você vai utilizar ele para outro fim. Pode fazer isso? Pode. O que não pode fazer? Você tem lá o seu conjunto dos seus cristais pessoais. Aquele que você utiliza na sua meditação, na sua mesa, nos seus chakras. Estes cristais são seus. Você não pode utilizá-lo em outras pessoas. Então, se você quer ter um conjunto de cristais para você utilizar nas pessoas da sua família, para este procedimento de cura energética, de alinhamento dos chakras, você pode, mas você vai deixá-los em um saquinho separado, sabendo que aquele cristal ali, que aqueles cristais são para utilizar em outras pessoas, diferente do seu. Utilizou o cristal em outra pessoa, imediatamente você deve limpá-lo, energizá-lo. Você não pode usar o cristal em uma pessoa e depois em seguida já utilizar em você sem fazer esse procedimento de limpeza corretamente, porque o cristal ele estará impregnado com aquelas energias da pessoa que você utilizou, certo? Então, é muito importante você não utilizar estes cristais em outra pessoa, né? Cristal de proteção, você pode usar ele no bolso, né, da sua roupa, colocar ele ali na bolsa. Para cada finalidade, você vai utilizar um cristal específico, vai potencializar aquela energia que ele tem e vai dar a missão para ele, para que ele saiba que ele vai doar para você aquela energia de proteção, de cura, de intuição, né, de comunicação. Ele vai saber aí para onde direcionar a energia dele. Então, falei aí um pouquinho dos métodos de programação e quais são as finalidades, né, dos cristais. Para que a gente possa simplificar a utilização dos cristais, é importante a gente saber um pouco sobre os chakras. Vou pegar aqui um cardzinho para mostrar para vocês. Então, a palavra chakra, ela vem do sânscrito e significa roda de luz ou roda de energia. São vórtices energéticos que a gente tem ao longo do nosso corpo, né? A gente geralmente mostra aqui na parte da frente, mas eles começam na parte da frente e refletem aqui também na parte de trás.
energeticamente no nosso campo áurico. E é através destes pontos de força, de energia, que a gente recebe e emana a energia. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer quais são os chakras. A gente sempre fala dos 7 principais, existem outros chakras, mas a gente fala primeiro destes 7 chakras principais, que são os principais pontos de força, que estão diretamente relacionados, cada um, a uma glândula do nosso corpo e refletindo assim no funcionamento de todo o nosso organismo, tá? Então, para cada chakra, ele trabalha melhor com a energia de um cristal, de uma pedra. Então, convém você entender esse processo dos chakras e quais são os cristais que você pode trabalhar em cada um deles. Então, no chakra coronário, né, no topo da cabeça, a gente trabalha com o quartzo branco ou a ametista. Você pode colocar em processos de cura, de equilíbrio energético, você ou a pessoa que você for tratar deve estar deitada e aí você coloca aqui em cima, próximo ao topo da cabeça, o cristal. O próximo chakra é o frontal. Vou mostrar, dá para vocês verem um pouquinho aqui? O próximo chakra é o frontal. Então, aqui, né, na fronte, com a palavra-chave visão. E aí, a gente vai utilizar a cor que vibra este chakra é o índigo. Então, nós vamos utilizar os cristais, as pedras de tons azul, azul escuro. Então, a sodalita, a lápis lazuli, as pedras de cor azul e o quartzo branco. O quartzo branco, a gente costuma dizer que ele é o geralzão. Ficou na dúvida de qual cristal utilizar ou naquele momento você não tem um cristal de outra cor? Usa o quartzo branco. Ele vibra bem com todos os campos energéticos. Ele não tem contraindicação, né? O próximo chakra é o laríngeo. Então, localizado aqui no nosso pescoço, ele vibra uma cor azul clara. Então, aqui também nós vamos utilizar as pedras em tons de azul claro. Você pode utilizar água marinha, topázio azul, lápis lazuli, a sodalita, a amazonita. A amazonita, ela tem um tom mais esverdeado, mas ela vibra bem também neste chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Próximo chakra é o cardíaco. O chakra cardíaco, ele trabalha com 2 cores, o verde, da cura, e o rosa, do perdão, do amor, da autoaceitação, do amor incondicional. Para este chakra, é importante trabalhar sempre com os cristais de cor verde. Então, pode ser a esmeralda, o quartzo verde, amazonita, crisocola e os quartzos rosa, rodocrosita, rodonita. O que não é aconselhável para o chakra cardíaco é você utilizar somente o quartzo rosa ou a pedra rosa. Por quê? Ele é hipersensibilizador. Então, se a pessoa já está com uma baixa energia, se ela já está em um quadro um pouco depressivo, de tristeza, e você trabalhar diretamente nesse chakra com o cristal de quartzo rosa, ou mesmo utilizar um pingente por muito tempo com o quartzo rosa, essa energia ela não vai ser tão bem trabalhada sozinha. A pessoa vai ficar ainda mais sensível. Então a gente coloca um quartzo verde para equilibrar essa energia. O quartzo verde, assim como a cor verde na cromoterapia, é chamado de detergente, ele vai limpando toda essa energia. Então você tem um equilíbrio. O quartzo verde tirando, de repente, esta energia que esteja estagnada, essa tristeza, essa depressão, e o quartzo rosa em conjunto, ele vai trabalhando o perdão, o amor incondicional, e aí você tem uma efetividade nesse tratamento energético de equilíbrio dos chakras.
O próximo chakra é o plexo solar, que ele está acima do umbigo. Então aqui a gente tem o chakra do plexo solar. Vamos trabalhar então com as pedras de cor amarela, citrino, pedra do sol, a pirita. Eu só faço um adendo em relação à pedra do sol. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre a questão de pedras naturais, pedras tingidas e pedras sintéticas. É muito comum quando a gente vai em feiras de cristais, em lojas para comprar, tem uma pedra, eu não tenho nenhuma aqui, mas no e-book que eu enviei para vocês, eu coloquei a foto da pedra do sol verdadeira, porque é muito comum a gente encontrar uma pedra do sol que ela tem uma cor alaranjada e ela tem um brilho, como se fosse uma purpurina. É linda, é fantástica, mas não tem valor energético, porque ela foi feita em laboratório. Ela foi modificada a estrutura dela para que ela tivesse esse brilho, essa coloração. Ela é linda como adorno, né? Se você quiser pendurar, colocar em algum lugar, mas sabendo que é só um enfeite, ela não tem essa propriedade energética. Então, se você for trabalhar com a pedra do sol em você, saiba que não é essa que tem os brilhinhos, né? Ela é um outro tipo de pedra. Então, essas pedras de tonalidade amarela, coloração amarela, são as utilizadas no chakra do plexo solar. O chakra umbilical, que fica abaixo do umbigo, ele vibra na cor laranja. Então, todas as pedras com tonalidades alaranjadas, você pode utilizar nesse chakra. E também o citrino, que ele tem a variação do tom de amarelo. Você pode utilizar calcita laranja, opala de fogo, ágata, que tenha esta coloração. No chakra básico, que vibra a cor vermelha, você vai utilizar as pedras de coloração um alaranjado mais escuro indo para o vermelho e as pedras pretas. Você pode utilizar hematita, ônix, obsidiana, ágata de fogo. Dependendo da intencionalidade, você pode utilizar uma pirita e as pedras escuras em geral. Por que eu não posso, de repente, colocar uma pedra, por exemplo, uma obsidiana, ou uma outra pedra escura, uma turmalina preta, num chakra coronário, por exemplo? Porque a energia desta pedra, ela é muito forte, é uma energia pesada, de força, porque o nosso chakra básico, ele é o chakra da sobrevivência, do instinto. Então, você